Oi, sou Felipe Veloso, aluno do curso de Medicina Veterinária da PUC Minas Praça da Liberdade, e hoje, juntamente com Isabel Ribeiro, viemos apresentar uma entrevista para a matéria de Bioquímica do professor Flávio Salim. Nessa entrevista, nós perguntamos a 6 alunos do curso sobre suas experiências no geral, nesse primeiro período, desde dificuldades passadas, desafios encontrados no caminho, até os momentos mais prazerosos e as coisas que mais chamaram a atenção destes. Então, vamos a seguir ver a resposta deles. Olá, meu nome é Juliana e eu sou aluna de Medicina Veterinária da PUC Minas, na Praça da Liberdade. E eu vim aqui falar um pouco de como foi o meu primeiro período. Estou indo agora para o segundo, e o que eu posso dizer sobre o primeiro período é que, obviamente, a pandemia atrapalhou muita coisa, né? Não deixou que a gente tivesse aquele 100% de aproveitamento que a gente teria, provavelmente, se a gente estivesse frequentando a faculdade, mas foram matérias extremamente esclarecedoras, matérias que abriram, novos horizontes, que me fizeram, pelo menos, apaixonar cada vez mais pela área, pelo curso, e me fazer ficar empolgada agora com o segundo período que está vindo. Dessas matérias que eu cursei, a que eu mais me identifiquei foi a prática veterinária, que a gente pode acompanhar, né, os animais de pequeno porte na clínica, ver um pouco do dia a dia, né, dos profissionais, ter um feedback também de alunos, residentes e professores em relação à profissão. Então foi muito interessante e muito esclarecedor também. Eu estou muito ansiosa para esse segundo período. E é basicamente isso. Olá, me chamo Ana Beatriz, e o que eu mais gostei do primeiro semestre foram todas as coisas que eu pude aprender, né, em todas as matérias. Claro que, ainda por ser no primeiro semestre, tem muitas outras coisas para poder aprender, mas já foi bem interessante já, trazendo aqui para o lado da bioquímica, você poder entender mais a fundo pelas coisas que você passa, que o animal passa, porque às vezes você sabe por alto, mas você poder entender mais a fundo quando o professor fala, está explicando a matéria e fala, não, então, quando acontece isso, a causa tá nisso. É muito interessante. A mente da gente, faz, nossa, então é por isso. Eu achei muito interessante nessa questão. E, claro, se fosse no regime presencial, creio eu que teria sido muito melhor. Mas só dessas questões que já deu para aprender muitas coisas assim, foi muito bom. Olá, eu sou Ana Luísa, aluna de Medicina Veterinária da PUC Praça da Liberdade, e eu fui convidada para falar um pouquinho sobre a minha dificuldade com bioquímica. A minha dificuldade não foi em relação à parte do conteúdo em si, mas sim de estabelecer uma rotina, porque nós estamos num período que muitas pessoas estão ficando em casa, então acaba que isso desregula bastante o nosso dia a dia. E bioquímica é uma matéria que exige muita dedicação, então a gente tem que ter aquela rotina de sentar para estudar, para de fato aprender o conteúdo. E no começo eu tive um pouco de dificuldade com isso, mas no decorrer do semestre eu consegui organizar meus horários direitinho e foi dando certo. Eu estou me adaptando ainda, porque o primeiro semestre realmente é de adaptação, mas está dando certo. Então a minha dificuldade foi essa, foi com a rotina mesmo. Bom dia, só gravando aqui rapidinho uma resposta para a pergunta do Felipe, né? Sobre o que está sendo minha experiência no primeiro período do curso de Medicina Veterinária. Bom, eu acho que o que mudou mais assim na minha vida depois de eu começar o curso foi principalmente a forma a aproximação assim que eu tô tendo com as consultas dos animais que eu tenho, sabe? Eu achei bem interessante porque antigamente eu chegava assim com um cachorro no veterinário e tal, ele só olhava o animal e me passava o remédio, né? Me passava o tratamento, se precisasse e tudo mais. E agora, quando eu vou no veterinário, acaba que vira uma aula a mais, sabe? A gente vai
paga consulta, mas aí o veterinário já tem aquela vontade de mostrar pra gente como é que é a prática do negócio, sabe? E eu acho que isso foi, assim, o que mais mudou, assim, desde que eu comecei no curso, sabe? A disposição dos profissionais em me mostrar, assim, como é realmente o trabalho deles, né? E é isso. Meu nome é Júlia e o que eu tenho para falar sobre a matéria de bioquímica apesar de ser uma matéria assim, um pouco puxada, é uma matéria legal e gostosa de estudar, não só pela parte assim, do conhecimento, né? Porque é muito legal você entender como as coisas realmente funcionam, mas também na questão das coisas fazerem sentido, né? Coisas que às vezes a gente se pergunta e depois que a gente estuda a gente entende. A questão assim, do grau de dificuldade, eu acho é um pouco mais difícil quando a gente não estuda, né? Quando estuda, eu acho que isso melhora um pouco, né? E a gente às vezes fica pensando, nossa, muito difícil, mas às vezes depois que a gente estuda, na maior parte das vezes dá pra você entender, né? Óbvio que tem algumas partes que são um pouco mais complexas, mas que faz parte, né? Nada vai ser 100%, né? De tudo, e enfim, é uma matéria que vale a pena estudar, é muito interessante e muito importante, né? Para o curso da veterinária. Bom dia, meu nome é Denis, tenho 45 anos, sou estudante de medicina veterinária do primeiro período da PUC Minas. Em relação à dificuldade que eu tive, foi em relação ao ensino remoto, porque eu formei tem 25 anos no ensino médio, aí antes era presencial, aí agora veio esse ensino remoto, tive uma dificuldade maior. Em relação ao professor de bioquímica, eu achei interessante os pontos extras que ele deu para a gente fazer os trabalhos, dedicar mais, conhecer os alunos, interagir. Eu achei bem interessante em relação a isso, esses pontos extras me ajudou demais. Eu fiz os trabalhos com a equipe, conheci os alunos, aí isso me ajudou muito. Enfim, esses foram depoimentos sobre a matéria de bioquímica de alguns alunos do primeiro período de medicina veterinária da PUC Minas. Obrigada pela atenção.